Ok, então agora vamos ver um bocadinho mais, a um nível um pouco mais abstrato, esta coisa que temos estado a ver desde o início, que é as redes neuronais profundas criam aquelas representações internas dos dados. Depois vimos agora nos autoencoders como tentar forçar, mesmo num contexto não supervisionado, a que essas representações sejam úteis. Mas vamos ver agora um pouco a motivação para tentar encontrar boas representações e até em exemplos como aquele que vocês fizeram na aula de transferir, que tinham treinado de uma rede para outra e que vamos ver nos exercícios. Não é? Mas uma razão para tentar encontrar essas boas representações é que a forma como representamos a mesma informação pode influenciar muito a facilidade com que resolvemos problemas. E um exemplo disso é experimentarem fazer contas, por exemplo, contas de dividir com números romanos. É uma grande chatice porque aquilo não está numa representação útil para fazer as contas. Se usarmos os números árabes que normalmente usamos, com as dezenas, as centenas, as milhares, etc., torna muito mais fácil todos esses algoritmos de multiplicação, divisão, etc. Aqui também, em aprendizagem automática, aprender uma boa representação simplifica bastante o problema, e o que nós temos estado a ver nas redes profundas é um pouco como um conjunto de camadas que vão aprendendo representações cada vez melhor, até que a última já tem tudo, a papinha toda feita e consegue resolver logo o problema. Portanto, esta ideia de pormos os dados na representação certa é uma motivação para procurarmos essas representações. Além disso, também, se nós tivermos dados limitados, podemos ter problemas de overfitting, principalmente se a dimensionalidade dos dados for muito maior do que com o qual podemos lidar tendo poucos dados, mas se nós conseguirmos usar um método qualquer não supervisionado para poder, com mais dados, criar uma boa representação aqui, depois quando passamos a um problema supervisionado com poucos dados, podemos resolver parcialmente este problema do overfitting por ter uma representação mais simples. E aqui há várias coisas que nós podemos pensar que à partida nos sugerem que podemos encontrar estas boas representações. Isto aqui é só um apanhado deste artigo, se vocês quiserem consultem o artigo, está mais detalhado lá. Mas há vários aspectos dos dados que sugerem que o que nós temos em bruto não é necessariamente a melhor representação. Um é a distribuição dos dados no subespaço dos atributos. Normalmente, o que nós temos, que nos interessa, não representa todas as combinações dos atributos. Por exemplo, se vocês estiverem a pensar em imagens de objetos, pessoas e assim, não são uma representação, não são representativos de todas as combinações de cores dos pixels. É um espaço muito pequeno comparado com isso, porque se vocês gerarem imagens com pixels com cores aleatórias, muito raramente vos vai sair parecido com algum objeto. Aquilo é só ruído. Portanto, imagens reais são um subespaço muito pequeno das combinações de cores dos pixels. E então devem estar distribuídas num tal manifold dentro dessa dimensão mais alta, e se nós descobrirmos esse manifold, conseguimos ter uma representação muito melhor. Além disso, os diferentes fatores que contribuem para distinguir os nossos exemplos, normalmente são fatores que podem ser independentes entre si. Nós podemos ter carros de diferentes cores, podemos ter rodas maiores ou mais pequenas, mas depois não temos rodas quadradas, as rodas têm de ser redondas. Portanto, há certos fatores que são importantes, que são independentes de outros, como forma, cor, tamanho, etc. E alguns podem ser importantes para alguns objetos, outros para outros, e isso, se nós conseguirmos desenliar esses vários fatores, conseguimos resolver ou simplificar bastante os problemas depois de lidar com esses dados. Estes fatores também podem estar em hierarquias, não estão todos ao mesmo nível. Nós podemos pensar no processamento de imagens, que há atributos da imagem como cores, o brilho em geral, ou então elementos muito pequenos de contraste em certos pixels e assim, mas que podem estar a níveis diferentes de depois padrões mais complexos, como rodas, asas, carros, etc.
Portanto, nós podemos ver hierarquias nesses vários aspectos dos dados que nós temos, e se nós conseguirmos identificar os níveis adequados para capturar esses diferentes aspectos, também nos pode ajudar a simplificar o problema. Um aspecto importante aqui é que, quando estamos a lidar com problemas de aprendizagem supervisionada, em que temos dados regulados, em geral temos também acesso a dados não regulados em muito mais abundância do que os dados regulados que temos. Portanto, se nós conseguimos aprender boas representações dos dados com dados não regulados, isto vai nos ajudar depois quando temos menos dados, no caso da aprendizagem supervisionada. Além disso, há fatores que podem ser importantes em diferentes problemas. Por exemplo, aspectos das imagens que nos permitem distinguir entre animais diferentes podem também ser úteis para distinguir entre veículos diferentes, porque a um nível mais baixo nós podemos encontrar coisas como arestas, contrastes, diferentes cores, formas, etc., que podem ser comuns a vários problemas. Além disso, cada exemplo pode conter apenas alguns desses atributos. Se vocês pensarem no que é que pode aparecer numa imagem, podem aparecer pernas, braços, olhos, asas, rodas, etc. Mas tipicamente numa imagem, numa dada imagem, só um subconjunto muito pequeno desses atributos é que aparece. Em geral, o que nós estamos a querer aprender para mapear do input para o output, por exemplo, para uma classificação, deve ser relativamente suave, no sentido em que, se dois inputs forem muito parecidos, o output também deve ser ou o mesmo ou muito parecido. Portanto, não queremos algo que varie muito com pequenas variações no input. Portanto, este tipo de coisas que podemos assumir acerca dos dados sugere que, se nós conseguirmos capturar estas regularidades, estas restrições, estas hierarquias de atributos, etc., nós conseguimos representar os nossos dados de uma forma muito útil para depois nos ajudar a resolver outros problemas. Não só para resolver um problema em particular para o qual queremos essa representação, mas depois essa representação se calhar pode servir para outros problemas diferentes com os mesmos dados, ou até para problemas parecidos, com dados parecidos, etc. Então vamos ver um exemplo. Este é mais um exemplo histórico do que era usado no início, com as primeiras experiências com redes neuronais profundas, basicamente antes de 2012 e dos relógios. Esta era uma forma de treinar redes profundas, que é este Greedy Layer-Wise Unsupervised Pre-Training. Vocês podem pensar no treino de uma camada como sendo ajustar os pesos dessa camada para que o input que vem seja adequadamente transformado para o output. E agora, o que é que será este adequadamente transformado? Será capturar alguma regularidade nos dados que estão a chegar. Portanto, nós podemos pensar em treinar uma camada como um autoencoder, neste caso muitas vezes eram usados denoising autoencoders, e vamos simplesmente pôr o input e exigir que a camada reproduza mais para a frente, ou represente, crie uma representação que permita reproduzir esse input. Portanto, será a camada escondida num autoencoder só com uma camada escondida, e depois de ajustarmos essa camada, vamos tirar a parte do output e vamos usar essa representação como input para a próxima camada. E agora a próxima camada vamos treiná-la sozinha para transformar o que a primeira camada produziu numa representação que permita reproduzir esses dados, mas depois vamos deitar fora a parte do decoder e usar só aquela camada escondida. E vamos fazendo isto passo a passo, camada a camada pela nossa rede, treinando cada camada como se fosse a parte do meio de um autoencoder com poucas camadas que nós conseguimos treinar rapidamente. Portanto, a ideia aqui é que, quando chegássemos ao fim, quando tínhamos esta rede toda pré-treinada desta maneira, todas as nossas camadas conseguiam produzir representações úteis, pelo menos, para conseguir recriar os inputs que estavam a receber. E depois, no fim, fazíamos só umas passagens de backpropagation, já com a rede assim pré-treinada. Portanto, isto não é usado
hoje em dia desta maneira, já não há grande necessidade de fazer isto, principalmente por causa dos relógios e melhor hardware, melhores otimizadores, etc. Mas há aqui esta ideia que nós podemos fazer um treino prévio da rede de uma forma não supervisionada antes de passar a começar a treiná-la com os dados que temos para o problema que queremos resolver. E o que se nota é que isto tem um efeito regularizador porque, em vez de estarmos a começar com a rede aleatoriamente, quando formos mesmo começar o nosso treino a sério, digamos assim, a rede já foi pré-treinada, já está numa certa configuração que permite criar aquelas representações úteis. E isto ajuda a encontrar os atributos certos, a reduzir o overfitting e a resolver alguns problemas desses. Agora, isto é principalmente útil quando as nossas representações iniciais são muito pobres. Por exemplo, imaginem que vocês têm de processar documentos de texto e uma forma de fazer isso é converter em vetores que indiquem quais são as palavras que estão lá. Mas para nós indicarmos quais são as palavras no vetor de texto, temos podemos ver cada palavra como um atributo categórico, em que pode ser a primeira palavra do texto, pode ser qualquer uma de uma longa lista, e agora precisamos de criar um vetor que represente qual é que é a primeira palavra, qual é que é a segunda, etc. E tipicamente o que se usa é aqueles one-hot encoding. Se nós temos na primeira posição, podemos ter uma de 1000 palavras, então temos um vetor com 1000 zeros e com 1 na palavra que está lá. E depois na segunda posição temos outro vetor desses, com 1 na palavra que está lá e assim por diante. Agora, o problema disto é que, posto assim desta maneira, é muito mau para aprender, porque basicamente depois todos os nossos documentos estão equidistantes uns dos outros. Porque se vocês imaginarem que esses vetores, no fundo esses vetores são todos vetores de tamanho 1, ortogonais entre si. E então os nossos documentos estão todos à mesma distância, é uma nuvem, estão todos à mesma distância uns dos outros. Se nós usarmos algo como autoencoders para tentar criar uma boa representação disto, portanto aquele pré-treino não supervisionado, nós podemos agora criar o que se chama normalmente um embedding, que é um conjunto de vetores densos, não são estes quase todos a zero, mas que preservam certas propriedades de distância. As palavras mais parecidas ou que vêm em contextos mais semelhantes estão mais juntas, as outras mais que não estão, se não são usadas em conjunto, estão mais separadas, etc. Aqui vemos, este é um exemplo de um dataset que categoriza vários tipos de gestos e movimentos de humanos. Tem muitas dimensões, isto são vetores muito grandes, 5000 dimensões, mas só cerca de 2% para cada exemplo é que não são zeros. E isto foi treinado, treinou-se um denoising autoencoder com esta regularização L1 e depois foi feito o PCA na camada escondida. Portanto, a camada escondida ainda tinha mais do que 3 dimensões, o PCA foi feito depois para projetar em 3 dimensões e aqui vemos categorias de movimentos, de ações dos humanos. Estes vetores grandes vêm diretamente dos sensores de movimento em várias partes do corpo, mas que depois se agrupam em nuvens que nós conseguimos distinguir e esta representação agora potencialmente é bastante mais útil do que aquela com 5000 dimensões que não tornava tão óbvio estes grupos diferentes. Também aqui, quando nós temos poucos exemplos rotulados, o pré-treino não supervisionado, no fundo, serve de regularização. Está-nos já a encaminhar para uma parte do espaço de possíveis combinações de parâmetros da rede, em que nós temos lá alguma coisa mais útil. Aqui temos um exemplo, neste artigo, que foi o treino treinando a mesma rede 50 vezes e vendo as trajetórias que os parâmetros da rede seguem. É claro que isto depois tem de ser projetado para 2 dimensões, porque, como podem imaginar, a rede tem milhões de parâmetros, não é? Mas isto são 2 métodos de projetar, o TSNE e o Mesomap, e aqui o que conseguimos fazer ver é que, se nós temos pré-treino,
da rede. Portanto, se primeiro ela é treinada dessa forma não supervisionada, antes de passar ao problema de classificação, ela fica numa região das combinações dos parâmetros bastante diferente do que se não tem pré-treino. E isto aqui, o TSNS, se vocês se lembram do semestre passado, é bastante bom a representar quem é que são os vizinhos mais próximos e os que estão mais distantes, mas as escalas maiores perde de forma a topologia, portanto as distâncias maiores não ficam bem representadas. O isomap, que está aqui deste lado, representa melhor as distâncias maiores, porque segue pelos grafos de vizinhos. E aqui podemos ver que quando a rede é pré-treinada, as trajetórias seguidas nos parâmetros, quando treinamos a rede várias vezes, estão aqui muito mais restritas num volume bastante mais pequeno do espaço de combinações de parâmetros do que quando não é pré-treinada, aí espalha-se por todo lado. Portanto, a ideia aqui é que o pré-treino não supervisionado serve também como regularização. Portanto, apesar de já não ser muito usado em geral, isto dá-nos a noção de que nós podemos usar informação simplesmente acerca da estrutura dos dados, sem estarmos a olhar para o que estamos a tentar prever, para encaminhar a rede na direção correta e pô-la numa região do espaço de possibilidades onde ela depois funciona bem. Portanto, isto foi o primeiro método prático para treinar redes profundas, mas entretanto já não vale a pena fazer isto, porque agora conseguimos treiná-las todas, a rede toda de uma vez, desde que se use ativações que não saturam e que não têm aquele problema dos vanishing gradients, como as rectified linear units. Tem a vantagem também de, mesmo para dados, conjuntos de dados pequenos, funciona relativamente bem se vocês tiverem conjuntos grandes de dados não rotulados que possam usar para fazer este pré-treino. Claro que quando o conjunto de dados é mesmo muito pequeno, em geral, mais vale usar outros métodos que não redes neuronais. Portanto, há também aqui um limite para quão longe nós podemos levar as redes neuronais, mesmo com pré-treino não supervisionado. Além disso, há também uma desvantagem em termos de duas fases de treino, o pré-treino e depois o treino mesmo, por exemplo, do classificador, porque toda a parte do ajuste de hiperparâmetros, o learning rate, a arquitetura da rede, e assim torna-se mais complicada e trabalhosa quando temos de fazer isto em duas fases diferentes. No entanto, há certas aplicações específicas, como por exemplo em língua natural, em que isto é bastante usado. Os modelos mais poderosos de processamento de língua natural têm uma fase grande de pré-treino em que a rede é treinada, por exemplo, mostrando frases, ocultando uma das palavras e a rede tem de reconstruir essa palavra. Ou então tem de prever qual é a palavra que vem a seguir e assim. E esse tipo de métodos de treino cria depois representações das palavras naquela linguagem, de frases e de texto na linguagem que a rede foi treinada, que podem depois ser usadas para coisas como classificação e assim, que tornam muito melhor depois o desempenho a seguir. Portanto, muitos dos modelos mais sofisticados de língua natural têm esta fase de treino não supervisionado primeiro. Mas isto são aplicações relativamente específicas que têm aquele atributo de ter uma dimensionalidade muito elevada, de ser muito difícil de encontrar uma boa representação e por isso a rede é que é usada para encontrar essa representação. Mas isto leva-nos para uma aplicação específica desta ideia de aprender as boas representações, que é transferir o que sabemos num problema para outro problema, que é o exercício também que vocês vão fazer hoje, porque nós podemos aproveitar quer a partilha de atributos a um nível baixo, por exemplo, se vocês têm problemas de classificação de imagem, os elementos mais pequenos da imagem podem ser úteis quer para um problema de classificação, como distinguir entre animais e assim, quer outro problema como distinguir entre diferentes caracteres manuscritos ou algo desse género. Porque a um nível baixo estamos a lidar com a orientação de arestas, com contrastes claro-escuro, etc. E isso surge em todas estas imagens. Há também problemas que partilham aspectos a nível mais alto. Por exemplo, se nós estamos a treinar uma rede para reconhecimento de voz, quando nós mudamos de uma pessoa para outra, o som é diferente, o timbre é diferente, o
o tom, etc. Mas se a linguagem é a mesma, existe aqui uma estrutura, uma regularidade a um nível mais alto que se vai manter. Portanto, se a nossa rede está dependente disso, então pode ser mais fácil apenas ajustar a rede que já foi treinada numa pessoa para ela se adaptar à outra, do que simplesmente treinar tudo do zero com os novos exemplos. E isto pode acontecer quando nós temos o mesmo tipo de problema, mas aplicado a domínios diferentes. Um problema que é bastante comum hoje em dia usar redes neuronais e aprendizagem automática é esta análise de sentimento, que é tentar inferir daquilo que uma pessoa escreve, por exemplo, o que é que essa pessoa está a sentir. Está contente, está zangada, etc. Isto é muito importante para serviços online, para queixas ou comentários em lojas e assim, porque pode haver muitos comentários, não conseguem ter pessoas a analisar todos os comentários manualmente, mas se puderem passar ali por uma rede neuronal que diz 53% estão zangados neste produto ou assim, aí podem ver o que é que se passa. Portanto, se nós tivermos uma rede destas treinada para ver o que é que as pessoas dizem de filmes e músicas numa loja online, se depois quisermos aplicar isso a uma loja de eletrónica, não vai ser exatamente a mesma rede, ou treinada com os mesmos pesos, porque as palavras que vão ser usadas provavelmente vão ser um pouco diferentes. No entanto, há exemplos suficientemente parecidos, há elementos suficientemente parecidos ali, para que uma rede treinada com um conjunto de dados, se calhar, também só precise um pequeno ajuste para poder ter um bom desempenho no outro. Temos também, parecido com este problema de transfer learning, de passar de um domínio para o outro, este problema do concept drift, que é algo que é um pouco mais contínuo. Isto ocorre quando vai haver alterações nas condições em que nós estamos a aplicar o nosso modelo, mas que vão surgindo gradualmente ao longo do tempo. Imaginem que vocês treinaram uma rede para prever o risco de crédito de um cliente dentro de um banco. Então, com base nas características do emprego, do rendimento, da casa, etc., vocês conseguem estimar o risco do cliente não conseguir pagar o seu empréstimo. Se houver alterações na economia, se começar, por exemplo, a haver muita inflação ou muito desemprego ou assim, as mesmas características do cliente podem agora representar um risco diferente. Portanto, a vossa rede pode agora já não estar a ter o mesmo desempenho porque já não está nas mesmas condições. Mas isto pode ser algo que é gradual e pode não exigir simplesmente fazer tudo do zero. A rede pode já ter lá representações adequadas do que precisa para tomar aquela decisão, apenas precisa de algum ajuste em alguma parte, eventualmente. Se nós considerarmos que a rede está a extrair features e depois a fazer a previsão, se calhar as features ainda são boas, mas a previsão tem de ser ajustada por causa do diferente mapeamento entre os exemplos e o output. Ou então mesmo porque a própria distribuição dos exemplos está alterada. Se a vossa loja tinha, por exemplo, uma clientela muito específica, era uma loja para gamers ou assim, mas de repente tornou-se muito famosa e agora há muita gente a vir à loja online, a distribuição de exemplos é diferente e isso pode exigir que agora haja ajustes nos vossos modelos. Portanto, basicamente, a ideia aqui é que nós estamos a tentar aproveitar o que é que a rede aprendeu numas condições, ou partes do nosso modelo treinados numas condições, para aplicar a outras condições diferentes. E alguns exemplos extremos, estes do one-shot learning e zero-shot learning, é quando nós podemos fazer isso praticamente sem treinar a rede, ou mesmo sem qualquer treino. Portanto, one-shot learning seria se nós apenas precisássemos de um novo exemplo rotulado para agora ajustar a rede às novas circunstâncias, ou então mesmo sem precisarmos de novos exemplos. E este artigo dá um exemplo deste do Zero-Shot Learning, em que foi criada aqui, por aprendizagem não supervisionada, criada uma representação das imagens. Portanto, no fundo, estamos aqui a ter uma representação de palavras que foi criada olhando para os textos e como é que
as palavras surgem em conjunto, nos mesmos contextos, etc. Portanto, esta foi a aprendizagem não supervisionada com aquelas técnicas de ocultar uma palavra, ou tentar fazer a palavra seguinte na frase, e assim. E isso permite agora mapear as palavras para este espaço em que palavras que tenham relações semânticas estão em certas posições mais próximas, palavras que estão pouco relacionadas estão mais distantes. E agora, depois, com base nisso, com a aprendizagem supervisionada, foi treinada uma rede para mapear entre imagens e as suas palavras correspondentes. Mas neste espaço que já está organizado pelos vários tipos de palavras. E aqui o que fizeram foi, só tinham exemplos de alguns tipos de animais, por exemplo, o cavalo, ou objetos como automóvel, caminhão e assim. Quando depois puseram imagens que não faziam parte deste conjunto de treino, por exemplo, esta de um gato, ela foi mapeada para um ponto deste manifold das palavras que estava mais próximo da palavra gato. Porque, no fundo, o que estas redes aprenderam foi a criar uma representação em que as palavras estão organizadas de uma forma que faz sentido, digamos assim, e outra aprendeu a mapear das imagens para essa representação. E então, mesmo uma imagem de uma categoria que ainda não tinha sido usada, que apontava para uma palavra que nunca tinha sido usada no conjunto de treino, do mapeamento das imagens, foi acertar no sítio certo. Portanto, aqui é um exemplo de como conseguiram levar isto para fora do que estava a ser treinado, porque as representações eram adequadas para estes dados. Outra coisa que nós podemos fazer é aproveitar modelos já treinados ou então partir, no fundo, dividir o nosso problema em diferentes partes. E vão ver um exemplo disto hoje. Este não, mas se vocês quiserem, vocês têm aqui no Keras, na documentação do Keras, muitas redes pré-treinadas com o ImageNet. O ImageNet tem cerca de 1.2 milhões de imagens, são redes bastante complexas. As imagens estão em 1000 categorias, portanto as redes são mesmo grandes e demoram muito tempo a treinar, mas depois de treinadas estão lá os pesos todos, vocês podem descarregar e aproveitar essas redes adaptando-os para outros problemas de classificação de imagem. E isso permite depois treinarem apenas uma parte da rede, em vez de treinarem a rede toda que faz a extração de features e depois a classificação, treinar apenas o classificador para o problema que vocês precisam resolver. E esse vai ser o primeiro exercício hoje, que é usar aquela rede que treinaram a semana passada para classificar o fashionista, que é este conjunto de imagens aqui com a roupa. Vocês treinaram o classificador para esta e agora vão usar a parte que extrai as features por convolução para depois treinar simplesmente as camadas densas que classificam os dígitos no NIST. Portanto, vão usar os atributos extraídos daquele conjunto de dados para classificar este conjunto de dados. Para isso, vai ser preciso usar aqui a API funcional, portanto, hoje vou fazer o exercício com isto, e a ideia é que vocês vão recriar o mesmo modelo que usaram a semana passada. Se fizeram modelos diferentes, vejam o que é que cada um fez, porque vão ter que carregar aqueles pesos que gravaram a semana passada, mas depois o que vão fazer é, vão congelar esse modelo, já não vai ser treinado, todos esses pesos estão fixos, e vão criar uma nova cabeça, digamos assim, para a rede, só com as camadas densas de classificação. E só essa é que vai ser treinada agora. Portanto, em vez de treinarem toda a rede, toda a parte de convolução, vou só treinar o fim que faz a classificação e a parte de convolução vão usar aquela que foi treinada pelo NIST. O classificador vai ser retreinado porque agora os mesmos aspectos das imagens que vocês estão a extrair, as arestas, as orientações e assim, vão ser agora usadas para classificar os dígitos em diferentes passos. Então, para isso, o que vão fazer é, primeiro, o dataset agora vai ser o NIST, mas isto é a mesma coisa que fizeram a semana passada com o Fashion NIST. Se vocês normalizaram isto dividido por 255, normalizem agora também. Se por acaso esqueceram de fazer isto na semana passada, então agora não façam, porque a vossa rede tem de receber as imagens como estava a receber a semana passada, não é? Porque a primeira parte da rede vai ser a que vocês treinaram na semana passada.
E aqui vamos usar o Keras funcional, portanto, basicamente é importar ali o módulo, de resto temos aqui as camadas que tinham antes, mas a maneira como a API funcional pode ser usada é que estes objetos que são retornados por estas classes de convolução, ativação, batch normalization, etc., não só podem ser acrescentados a um modelo, como vocês fizeram com o sequencial com o add, mas também são funções que podem receber como argumento uma camada qualquer e ligar-se a ela. Portanto, o funcional, o Keras funcional, trabalha desta maneira que permite criar qualquer gráfico que vocês queiram com as computações. Enquanto que o sequencial só permite empilhar coisas umas a seguir às outras, o funcional permite-vos encaixar os diferentes gráficos, os diferentes layers, quando vocês quiserem. Então, o primeiro passo aqui é criar uma camada de input. Este é um objeto especial, é só a entrada, uma entrada da rede, a rede pode ter vários. E aqui vocês têm de dar a forma, neste caso é 28 por 28 por uma camada, porque são as tais imagens a preto e branco que nós temos estado a usar. Podem dar um nome também a cada um destes layers, mas este será a entrada da vossa rede, o input. E agora nós vamos construir o grafo da rede encaixando estes tensores uns dos outros. Portanto, vamos criar aqui uma convolução de 2 dimensões, que foi a primeira que vocês criaram na semana passada, para o Fashionism, com o padding same e assim por diante. Aqui até era opcional, podem não pôr isto, porque já têm a forma ali do input, mas isto era só para mostrar que é a mesma coisa que vocês tinham na semana passada. E esta vai receber aqui dos inputs, portanto, daquele objeto que criámos. Portanto, vamos ligar aquele objeto de input à primeira camada de convolução. O resultado disto é um tensor, que sai daqui, que vamos agora pô-lo nesta ativação ReLU. Sai um tensor, que vamos pô-lo aqui no batch normalization, depois noutra convolução, no pooling, dropout, etc. Portanto, isto não quer dizer que vocês façam assim, façam a rede como vocês fizeram na aula passada, mas isto é apenas para mostrar como é que funciona a API funcional do Keras. Cada uma destas camadas, o objeto, pode ser usado como uma função cujo argumento é o tensor que entra para essa camada. E desta forma vocês podem construir a rede de computações como quiserem. Portanto, a primeira coisa que vão fazer é usar a API funcional para criar um modelo igual ao que vocês têm da semana passada. Porque depois vocês criam aqui um otimizador, tanto faz, qual é que é, vão carregar os pesos que gravaram a semana passada. Portanto, isto é o ficheiro onde vocês gravaram os pesos a semana passada. E a maneira como vocês criam um modelo com a API funcional é que nós temos aqui esta camada de entrada, o input que está nesta variável, inputs, e depois temos aqui este layer no fim que tem a ativação softmax no fim da rede classificadora. E para criar um modelo, com isto vamos dizer que queremos um modelo desde os inputs a este layer. E o que o Keras vai fazer é seguir todo este encadeado em que nós estamos a encaixar uns a seguir aos outros e criar um modelo com este conjunto de camadas, que neste caso é só um conjunto de camadas em linha, não é todas em fila umas a seguir às outras, mas podia ser mais complexo do que isso, porque vocês podem ter vários inputs, vários outputs, como quiserem. Portanto, é assim que cria um modelo com o API funcional e depois carrega os pesos da semana passada. Portanto, o resultado disto é que ficam com a rede como foi treinada a semana passada com o Fashionism. Depois, tem aqui no vosso modelo com o Keras, tem este atributo layers, que é a lista completa de todos os layers que vocês têm na rede. Portanto, se fizerem um ciclo por aqui e em cada layer puserem o atributo trainable a false, isto está a dizer ao Keras que quando houver o fit, aqueles não são para mexer, não são treináveis, aqueles layers estão fixos. Portanto, estamos a congelar todo o modelo da semana passada. Então, até agora, qual é a diferença para a semana passada? Agora não é nenhuma. Até aqui, isto é exatamente o modelo da semana passada, com a única diferença que está
feito na API funcional. Há aqui, quando vocês fazem o flatten antes de entrar para a rede densa, vamos dar-lhe aqui um nome, features, que é para podermos depois encontrar este layer, e além disso ficou todo congelado. Portanto, este já não é treinável. Portanto, os pesos que tem são esses com que vai ficar. Mas agora vamos criar uma nova cabeça só com as camadas densas. Notem que aqui já não há as camadas de convolução e assim. E vamos criar uma camada densa que vai buscar o tensor de output deste layer chamado features no modelo antigo. Portanto, este old model é este modelo aqui. Existe aqui um layer ao qual nós demos este nome de features, são os atributos que as camadas de convolução extraem. E agora nós vamos começar por esse, portanto, vamos criar uma camada densa que recebe o output daquele layer do modelo antigo. E depois pomos a ativação, dropout, criamos outra camada densa com softmax e agora criamos um novo modelo que começa com a saída do layer de inputs do modelo antigo, ou seja, isto daqui, que nós demos o nome input, e acaba neste layer aqui. Portanto, o que isto vai fazer, quando o Keras for fazer o trace de todos estes encaixes, o que ele vai fazer é começar por aqui, não é? Segue isto tudo, o modelo tem isto tudo até chegar a este, mas depois já não vai para aqui, porque vai entrar por aqui até chegar a este cá de fora. Portanto, vai seguir toda a parte convolucional do modelo antigo, mas depois desvia-se quando fazem o flatten e vai por esta nova rede densa que está criada aqui. Como tudo o resto do modelo antigo está congelado, mas esta rede densa não está congelada, quando vocês fizerem o fit aqui, deste novo modelo, ele só vai treinar a camada densa para conseguir distinguir os números usando as features que estão a ser extraídas pelas camadas convolucionais. Portanto, basicamente, desta maneira, vocês usam toda a parte convolucional da rede da semana passada ligada a uma nova rede densa para treinar essa rede densa a distinguir entre os vários dígitos. Portanto, este será o exercício que vão fazer aqui. Depois podem até comparar, podem criar o modelo todo como da semana passada e treinar isso nos dígitos e ver as diferenças. Segundo exercício será a redução de dimensionalidade com um autoencoder. Na verdade vão fazer dois. Neste caso vão usar os dados da semana passada, ou há 2 semanas, aquele das notas que têm no primeiro classificador que fizeram, que são dados em 4 dimensões, e podem criar um autoencoder para comprimir isso para 2 dimensões e depois comparar com o PCA. Portanto, basicamente, criam uma rede densa, fazem com que a saída tenha o mesmo que a entrada, treinam para minimizar, por exemplo, o erro quadrático médio entre a entrada e a saída, e depois podem usar a parte de dentro do modelo para representar. Portanto, aqui neste exercício está só muito por alto, mas a ideia é que quando vocês criam esta rede toda, esta camada de dentro vocês podem chamar encoded e depois podem criar um modelo que é só o codificador, que será desde os inputs até essa parte. Portanto, esta será uma forma de fazerem o autoencoder. Criam o autoencoder todo, dão um nome à parte que está codificada e depois de estar treinado podem criar o modelo só com o encoder e fazer a projeção. Depois podem comparar isto com o PCA do scikit-learn e podem fazer um plot, pode ser algo assim deste género. Isto não sai sempre igual, não é? Cada vez que treinarem a rede sai diferente, mas isto pode mostrar a diferença entre o PCA e o autoencoder e tentam mudar ali um pouco a arquitetura da rede, experimentam com isto. Isto aqui, se vocês acharem muito confuso ainda como fazer este, tem também um tutorial com o MNIST, com a rede de convolução, mas este está todo passo a passo, portanto, se quiserem podem fazer em casa. Basicamente a ideia é pegarmos nestas imagens do MNIST, são imagens de 28 por 28, portanto cada uma tem 768 pixels, ou assim, 64 já não lembro, e
projetar isto em duas dimensões, de maneira a ter aqui alguma separação entre os diferentes dígitos. Portanto, podem ver aqui o 0, o 1, há aqui uns que se confundem um pouco, mas há uns, por exemplo, o 1 fica bastante diferente dos outros. E a maneira de fazer isto é criando um autoencoder que tem aquelas camadas de convolução, batch normalization, etc., como vocês quiserem, mas depois tem aqui uma camada densa só com 2 neurónios no meio do autoencoder. E estes 2 neurónios são os que vão determinar estas coordenadas que vocês têm aqui. E nestes 2 neurónios nós podemos até não pôr a ativação, vamos deixá-los completamente livres, que é para eles terem os valores que quiserem, não é? Para fazermos esta representação aqui. E depois podemos continuar com as camadas densas, com ativações ReLU, etc. E a maneira como fazemos agora, voltar atrás, porque nós vamos começar com uma imagem destas, no meio da rede temos só 2 neurónios, mas depois no fim da rede temos que ter outra vez uma imagem destas, porque isto é um autoencoder que tem de reconstruir o input que demos. Então, para fazer isso, o que vamos fazer aqui é, se vocês fizerem as contas, começam com 28 por 28, quando fazem um pooling passam a 14 por 14, depois eventualmente fazem outro pooling que ficam com 7 por 7, e agora, se tivermos aqui 8 filtros no final, vamos ter 8 feature maps, cada um com 7 por 7 de dimensão. Vamos comprimir isto tudo para 2 neurónios, mas depois vamos criar uma nova camada densa de 8 vezes 7 vezes 7 neurónios aqui, que é para ter o mesmo número de valores que nós tínhamos antes de chegarmos aos 2 neurónios. E agora vamos fazer o reshape disso num tensor que tem a mesma forma que tem aqueles tensores das camadas de convolução. Neste caso será 7 por 7 com 8 camadas. Depois fazemos aqui convoluções, fazemos um upsampling, vamos passar para 14 por 14, mais convoluções, mais um upsampling, passamos para 28 por 28 e depois no fim pomos só uma convolução com um filtro para nos dar o output, para nos dar o número a sair. Agora aqui, vocês podem pôr uma ativação sigmoide apenas por conveniência, porque para gravarmos as imagens e vermos as imagens, elas estão todas entre 0 e 1. Se nós usarmos isso, normalizarmos entre 0 e 1, dá-nos jeito que o output também seja entre 0 e 1, e a sigmoide é útil para isso, força o output a ser entre 0 e 1. Portanto, aqui, apesar disto ser algo que podemos interpretar como uma regressão, estamos a tentar fazer com que o output seja o mais próximo possível daqueles valores, não estamos a estimar probabilidades ou assim, portanto podem usar o erro quadrático médio. No entanto, pode-nos dar jeito à saída que seja tudo entre 0 e 1 para não termos de estar a mudar a escala das imagens. Portanto, é assim um bocadinho um hack, para ler um bocadinho à força, mas se puserem o sigmoide é muito mais fácil depois visualizar as imagens. E agora, o que é que isto faz? Isto é apenas uma sugestão, podem começar com 32 filtros pooling, depois 32 filtros, 16 pooling outra vez, depois 16 e 8, e a ideia aqui é que, quando nós fazemos pooling, nós reduzimos para 1/4 o tamanho dos dados, porque o pooling em 2 dimensões, se fizermos o pooling para metade na altura e para metade na largura, fica 1/4 do tamanho. Então, se temos 32 filtros e depois fazemos pooling para 1/4, continuamos com 32 filtros para não cortar ainda mais. Mas a seguir, cortamos para metade disso, passando para 16 filtros, depois outra vez para 1/4, passando com o pooling, continuamos com 16 filtros, depois para metade disso e assim por diante, até isto ficar cada vez mais pequeno e vimos desde os 760 e tal até aos 2 neurónios aqui no meio. Depois dos 2 neurónios, vamos voltar para trás, vamos criar outra vez os tais 8 vezes 7 vezes 7, que são estes 8 filtros com feature maps de 7 por 7, e depois vamos fazer os upsamplings e aumentar o número de filtros também, cada vez mais, até chegarmos aqui ao fim. Vocês podem variar um pouco isto, muitas vezes o que se faz é quando se faz pooling, aumenta-se o número de filtros, que é para não haver uma redução tão drástica. Porque se nós fazemos pooling e cortamos para 1/4 o tamanho, se duplicarmos o número de filtros, acabamos por cortar só para metade.
Mas depois pode-vos dar uma coisa aqui muito mais drástica nesta parte de dentro, portanto é questão de experimentar. Agora, o problema com este tutorial é que demora um bocado de tempo a treinar, porque se vocês estão a treinar no classificador, quando a função de loss começa a reduzir muito pouco, já não está a fazer grande diferença no classificador, ele está classificado praticamente da mesma maneira. Mas com o autoencoder, o problema é que ele primeiro começa a aprender uma representação muito grosseira, e isso tira-lhe logo muito do erro, e depois é que começa a aprender os detalhes. E os detalhes é que obrigam a que a representação interna seja boa. Portanto, normalmente o autoencoder demora bastante mais tempo a treinar, porque mesmo que a loss esteja a descer muito devagarinho, pode ainda estar a aprender muito. Mas depois, o que vocês fazem com isto é, no fim, gravam os pesos e depois podem usar este modelo para criar uma representação em 2 dimensões daqueles números. Se vocês virem aqui, o que podemos fazer quando põem estas camadas todas, quando cria o autoencoder, é criar um autoencoder que vai desde os inputs até a este layer final aqui. Portanto, o autoencoder é tudo, desde o início até aqui ao fim, onde tem a reconstrução da imagem. Mas o encoder é um outro modelo que vai desde o início aqui, desde os inputs, até este layer das features. Não é? Este que nós demos nome de features aqui. Portanto, nós estamos a criar este encadear de camadas, mas depois criamos 2 modelos, um do princípio ao fim e um do princípio ao meio. E o do princípio ao meio é o que nos serve depois para codificar as imagens naquela representação bidimensional. E então é isso que vocês podem fazer ali. Criam o autoencoder, carregam os pesos todos do autoencoder, portanto do modelo completo que gravámos no fim, mas agora vamos usar só a parte do encoder para fazer o predict, neste caso do conjunto de teste, e então o que estamos a fazer é pôr todas as imagens do conjunto de teste do NIST só naquela primeira metade e obter como output estes 2 neurónios que nós temos aqui, aqui nesta camada. Portanto, ao fazer o predict aí, ele está-nos a dar como output para cada imagem 2 valores que são os valores que estão nesta representação aqui. E esses valores depois podemos usar para fazer o plot. Portanto, aqui é só criar a figura para cada classe no teste, nas classes de teste. Vamos selecionar todos aqueles que pertencem a essa classe e fazer o plot. E o plot é aqui do nosso encoding. Vamos buscar todos os que pertencem àquela classe e no eixo do X vamos pôr o valor do primeiro neurónio, o 0. E no eixo dos Y vamos pôr o valor do segundo neurónio. Portanto, estamos a representar aqui, para cada uma das classes, todos os pontos como representados internamente na rede. Mas o que é importante perceber aqui é este esquema que é o autoencoder todo é aquilo que é treinado, mas depois só o encoder é o que nós usamos para criar aquela representação. Podem também ver como é que estão as imagens reconstruídas. Neste caso, vamos carregar os pesos também, mas agora vamos fazer o predict com o autoencoder todo. Portanto, damos o conjunto de teste ao autoencoder, o predict do autoencoder é uma imagem também, que nós agora podemos gravar no disco, né? e ver o resultado. Portanto, este aqui é um exemplo do que eu treinei. Como vocês veem, o meu autoencoder não ficou assim muito bem treinado, mas dá para ver estas limitações. O erro estava relativamente baixo, porque dada uma imagem assim, ele faz um output assim. Não é? Dada esta, faz isto, etc. Está bastante próximo. Mas se repararem, por exemplo aqui, o 4 e o 9 estão a dar praticamente a mesma coisa. Portanto, ele não está a conseguir distinguir bem entre o 4 e o 9. Na representação, quando nós olhamos para aqui, o 4 e o 9 acabam por estar aqui muito misturados nesta zona. Ele está a dar o mesmo encoding para o 4 e para o 9 e depois, claro, quando descodifica, vai dar praticamente a mesma coisa. Portanto, aqui vocês conseguem ver como é que está o autoencoder a desempenhar nisto, o que é que ele está a conseguir reproduzir, e aqui conseguem ver a parte da codificação. Portanto, a diferença aqui é que neste caso estamos a usar o predict só do encoder, só da primeira metade, e neste caso aqui nós estamos a usar o predict do autoencoder todo, do princípio até ao fim, que é para produzir uma nova imagem. Portanto, se quiserem, façam este tutorial primeiro antes de fazer o outro das
das notas. O outro é mais simples, não tem convulsões e assim, mas não está tão explicado lá. Se não, podem logo tentar fazer o outro, se perceberam a ideia. Mas o fundamental aqui é sempre ter o autoencoder inteiro, que é o que vocês treinam, e neste caso, como nos interessa o encoding, temos aqui uma parte em que nós criamos o encoder apenas, que vai desde o início até aquela camada no meio onde está a representação que nos interessa. E pronto, estes são os exercícios para hoje. A próxima sessão será a 22 de Abril, portanto é Páscoa na próxima semana. E aí temos, na aula teórica às 4 da tarde, é só para dúvidas, venham com as vossas dúvidas. E depois às 6 encontramos na sala, que penso ser aquela que está ali, mas vejam no clipe, e aí será o teste. Entretanto, a versão para o tutorial, se vocês não descarregarem a versão mais recente dos apontamentos, não está lá ainda o tutorial do ministro, mas pronto, portanto descarreguem o PDF para hoje.